Formatação de texto em HTML. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Então, hoje vamos aprender um pouquinho sobre como é que nós podemos formatar textos em HTML. Okay? Veja, a formatação de texto em HTML permite que você possa alterar tipo, a aparência de um certo texto nas suas páginas web. Okay? Como por exemplo aqui, essa página aqui negritado, mas o que? Tem essa parte aqui tipo negritado também. Então, a formatação de texto é que nos permite com que nós possamos tipo, formatar como é que nós gostamos que certas partes de texto possam aparecer. Okay? Tipo, se é negritado, se é itálico, se é tipo uma cor diferente, se é riscado, algo assim do gênero. Veja. E também existem várias tags em HTML que são especificadas para essa formatação de texto, okay? Como por exemplo, veja, a tag strong, okay? Que serve para que nós possamos negritar o texto, a tag M, que serve para que nós possamos tipo, enfatizar o texto, o U, que é para sublinhado, o S é mark, sub e small. Então, existem várias tags por aí. É possível memorizar todas? Sim, é possível, mas também é difícil. Okay? Como eu sempre digo, certas coisas tu apenas só vais utilizar por necessidade ou talvez por interesse, ok? Então, enquanto tu não necessitas, tu não precisas memorizar nenhuma das tags, ok? Tipo, não, eu preciso negritar um texto em HTML. O que vais fazer? Pesquisa, ok? Como negritar texto em HTML, tu vais ver que tag que tens que utilizar e pega aquela tag, faça uso dele. Tu não necessitas memorizar as coisas. Então, vamos lá ver como é que nós podemos tipo, formatar textos em HTML, ok? Como sempre vamos tratar o nosso VS Code. Esse aqui é o exemplo da aula passada, veja. Se nós gostarmos tipo, de formatar, por exemplo, vamos começar com a parte mais básica, como por exemplo com o título, ok? Se nós gostarmos de formatar tipo título de um texto, nós normalmente utilizamos as tags H1, ok? Que vai de H1 até H6. Okay? Quanto menor for o número, maior será o título, ou melhor será a fonte desse mesmo texto. Okay? Como por exemplo, aqui é o título H1, okay? Ele diz, bem-vindo à minha página. Okay? Eu vou alterar esse texto aqui, eu vou passar algo um pouquinho mais simples, como por exemplo, título de nível. Como eu sempre digo, okay, meu teclado está em inglês, não tem acento, eu não sei onde é que está, ou melhor, tem acento, mas não sei onde é que fica o acento. Então vamos imaginar que aí no nível tem um acento agudo, ok? Perfeito, título de nível 1, perfeito, se eu salvar isto, ok? Ele chama título de nível 1. Como eu disse, ataques para título, que ele vai de H1 até H6. Quanto menor for o número, maior será a fonte desse mesmo título. Então, eu vou copiar esse mesmo título aqui, eu virei aqui para baixo, vou copiar colar umas 7 vezes, não, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, já são 5, 6, ok? Perfeito, então, como os títulos eles variam, okay? Então, aqui eu vou passar para o título de nível 2, então, H1 ele vai de 1 até 6, e esse eu vou passar para nível 3, 4, esse fica 5, e este aqui vai para 6, okay? Eu salvei, e eu vou alterar aqui, ok? Esse fica 2, esse fica 3, 4, 5 e por fim 6, ok? Veja, se eu salvar, nada vai acontecer. O porquê? Porque aqui a primeira tag é que conta. Então, eu também tenho que alterar aqui. Esse fica 2. Agora, se eu salvar, como nós podemos ver aqui, tipo, o tamanho alterou, ok? Então, essas são as tags para que nós possamos formatar o título. Esse fica 3, ok? Esse é do 4, e esse é do 5, e aqui é do 6, okay? Então vamos lá salvar isso aqui. Se eu salvar isso, como nós podemos ver, então como eu disse, quanto for menor o número, maior será a fonte, como o título 1, 2, 3, 4, 5, até no 6, que é o menor de todos, ok? Então, essas são as tags que tu podes utilizar para que tu possas formatar os títulos dos seus documentos HTML. E a propósito, veja, tu tens sempre que tratar HTML como se fosse um documento. Até podemos dizer tipo um documento Word, ok, do Microsoft Word mesmo, ok? Do jeito que tu organiza os textos, toda aquela coisa, é da mesma forma que tu tens que tratar HTML, ok? Então, só que são formas diferentes de se fazer as coisas, ok? HTML nós usamos as tags, os elementos, para que nos permita nós formatarmos os textos. Mas em Microsoft Word, ok, ele tem já tipo, a sua própria forma que tu escreve e depois vai formatando as coisas normalmente, ok? Então, isso praticamente é um documento, mas com uma forma diferente de se formatar o que vai ser apresentado nesse mesmo documento. Então, agora para parágrafo, se nós gostamos tipo, de formatar os parágrafos, formatar tipo
apresentar os textos, ok? Nós usamos o P, ok? Então, o P é que nós utilizamos para que nós possamos tipo formatar texto, ou melhor, apresentar texto em um documento HTML, ok? Ou melhor, para que nós possamos apresentar parágrafo, não texto, porque mesmo aqui no título também é um texto, ok? Não é desse texto, ok? Texto é algo mais extenso, certo? Acabei por me complicar, não sei bem o que é esse texto, mas ok. Se nós gostamos tipo, de apresentar parágrafos, ok, quando estamos a formatar um documento HTML, nós utilizamos a hashtag P, que temos aqui o P. Então, aqui, em vez disso, eu vou escrever um outro exemplo, eu vou dizer o seguinte, este é um parágrafo de exemplo, ok? Este é um parágrafo de exemplo. Como sempre, vamos imaginar que tem acento aí, ok? Pois eu não sei onde é que fica o meu acento. E depois aqui eu posso escrever o seguinte, este é o outro parágrafo, ok? Parágrafo. Como eu disse, sempre nós usamos as tags P para que nós possamos formatar os parágrafos, ok? Então, se eu salvar, já está aqui, este é um parágrafo de exemplo, este é outro parágrafo. Então, para além disso, também nós podemos negritar certo texto em HTML. Para que nós possamos negritar, nós podemos utilizar tem duas opções, ok? Podemos usar a tag M ou a tag I. Então, usando a tag M, aqui ele fica assim do gênero. Então, vamos lá imaginar que, por exemplo, eu gostaria de negritar essa parte aqui, está escrito parágrafo. Para tal, eu virei aqui, eu terei que colocá-lo dentro da hashtag M. Então, isso vai ser o seguinte, ok? Eu vou abrir aqui, vou escrever M, abro e fecho. Talvez, como ele vê, automaticamente em VS Code, quando tu abres uma tag, ele fecha já também automaticamente. Isso ajuda para que possa evitar certos casos em que tu abres uma tag e esqueças de fechar, ok? Então é muito bom, uma boa prática. Quando tu abres uma tag, fecha já de imediato para evitar esquecimentos, ok? Então eu vou salvar isso, ou melhor, vou cortar aquilo e vou colar aqui dentro dessas tags. Salvei. Se eu salvar isto, agora se nós vemos aqui, o M está... acho que acabei por me confundir, ok? O M é para itálico e não para quê? Melhor dizer, se nós gostamos de negridade, nós vamos passar aqui o strong, não o M, ok? O M é para itálico, ok? Eu vou passar o strong dessa forma aqui, strong, ok? Tá. O strong, ele negrita um texto, como podemos ver aqui, isso aqui está negritado, ok? O parágrafo foi negritado. Vamos dar um pouquinho de zoom para que possa aparecer melhor. Mais zoom. Okay. Aqui o parágrafo foi negritado. Então, para além do strong, a outra opção também pode ser o B, ok? Tipo, usando o B dessa forma aqui. Porque B, em inglês, negritado é bold, ok? Então, é por isso que eles colocaram tipo B. Então, isso vai ser o outro parágrafo. Então, esse parágrafo aqui, vamos tentar negritar esse parágrafo aqui do último. Se eu fizer isto aqui, abrir e fechar, vamos passar aqui o meu B, fechei. Eu vou pegar este parágrafo aqui, vamos cortá-lo e colá-lo aqui por cima, ok? Salvei. Como podemos ver aqui, também está negritado. Então, tem duas opções que nós podemos utilizar. Podes usar o strong ou talvez também podes usar o B. A sua tarefa aqui irá ficar para ti o seguinte, ok? Tenta pesquisar quando é que é melhor opção, melhor ocasião em que tu possa usar o strong ou o B, ok? Então, isso também vai ajudar com que tu possas tipo, aprender mais coisas sobre HTML. Então, pesquisa isso como tarefa, ok? Pesquisa em que opções é que tu tens que usar o strong ou o B. Perfeito. Então, para além disso, também nós podemos colocar o texto em itálico. Isso aí já vi, acho que o exemplo que apresentei anteriormente. Então, para que nós possamos colocar tipo texto em itálico, como por exemplo esse B aqui, ou melhor, esse aqui, nós temos duas opções. Podemos usar o I, que serve para itálico, mas uma abreviação apenas I, ou então o M, que é tipo enfatizar, ok? Então, isso vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou escrever o M, abrir e fechei. Então, se eu pegasse este aqui, eu vou cortar esse senhor aqui, vamos cortar esse senhor. Se eu passá-lo por aqui, ok? No meio dessa tag M, como podemos ver, ele aqui agora está em itálico, ok? A mesma coisa também podemos usar também a tag I para tal. Então vamos aqui, usei o I, fechei. E se eu pegar esse senhor aqui, cortamos, colocar aqui dentro, ok?
Se eu salvar, como podemos ver aqui também está em itálico, ok? Foi transformado em itálico. Então, tem duas opções, tu podes usar o I ou o L. A mesma coisa também tarefa. Pesquisa qual dos casos seria melhor para que tu possas usar o M ou o I na formatação de texto em HTML. E para além de colocar em negritado ou talvez em itálico, também nós podemos tipo sublinhar uma frase ou um texto, podemos assim dizer, em HTML. Então, para tal, nós podemos utilizar a tag U. Então, a tag U ajuda com que nós possamos colocar um sublinhado em uma frase. Como por exemplo esse senhor aqui, o outro, okay? Vamos tentar colocá-lo em sublinhado. Para tal, nós dissemos que usamos a tag U. Okay? Se eu fizer isso, por exemplo, vou abrir aqui, colocar o U, faço o seguinte. Então, se eu peguei esse senhor aqui, o outro, vamos lá ver. Se eu colocá-lo aqui, boom, salvei. Como nós podemos ver aqui, ele está sublinhado. Okay? Deixa eu dar um pouquinho de distância. Okay? Salvei. Okay? Então, o outro aqui, eles têm aqui tipo algo sublinhado por debaixo. Okay? Então, essa é a forma como tu podes colocar tipo algo sublinhado. Se gostaria de colocar tipo algo em evidência em um website, então tu podes usar a tag U para que tu possas sublinhar. Okay? Ou então também se tu gostares tipo, de quebrar uma linha, okay? Vamos lá imaginar como, por exemplo, tudo isso aqui, como se tudo isto aqui estivesse em uma única só linha, ok? Não, ok, podemos fazer o seguinte, ok? Vamos lá imaginar tipo, aqui tem, este é um parágrafo, vamos lá imaginar que nós gostamos que isso aqui fosse tipo a linha seguinte, então para tal nós podemos quebrar essa linha. E para que nós possamos quebrar a linha, nós podemos usar a tag BR, que é dessa forma aqui. Eu vou abrir aqui, ok? Vamos abrir BR, que significa break em inglês. Eu faço o seguinte, ok? Então, quando eu utilizo o break tu não necessitas de fechar, apenas abre dessa forma aqui, que ele já quebra o parágrafo. Como podemos ver aqui, o de exemplo, que temos aqui, este é um parágrafo de exemplo, essa parte aqui de exemplo, ele foi passado para a linha seguinte, ok? Então, quando tu queres quebrar uma linha em HTML, normalmente nós usamos a tag BR, que nos permite que nós possamos quebrar essa linha e passá-la para a próxima linha, ok? Então, essa é uma das formas que, vamos dizer, são pequenos exemplos de formatação básica de um texto HTML. Okay? Existe mais formas que tu possas formatar, ok? Então, isso são coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, ok? Mas essa aqui é a forma básica que nós podemos formatar textos em HTML. Por enquanto ainda não estamos a trocar tipo de cor, toda essa coisa assim, porque isso aí nós vamos falar mais quando vamos tocar em CSS, ok? Por enquanto estamos ainda a focar em HTML, por isso que não estou a trocar de cor, tipo, passar para vermelho, verde, algo assim do gênero, não. Isso aí nós vamos fazer em HTML, em CSS, ok? Por enquanto estamos ainda a focar só em HTML, pois usando o CSS nós podemos formatar isso aqui, trocando cor, muita coisa que podemos fazer. Mas com CSS, tipo, esse é o básico, embora que tem mais tags que nos ajudam a nós a formatarmos certos elementos em HTML, ok? Esse é o básico que tu necessitas saber. Como sempre digo, outras coisas tu vais apenas aprender por necessidade. Tu necessitas de algo que, sei lá, faz com que uma letra gira 3 vezes. Tu vais pesquisar tag que permita fazer isso e faça uso, ok? Mas por enquanto esse é o básico que tu necessitas saber de como é que tu podes formatar um documento HTML.